Bom dia! Dia 13 de agosto. Agosto, um mês do cachorro louco. E mês de muitas. Oi, Marcelo. Like. Aí, ó. Positivo aí do YouTube. Oi, João Pedro. Esse é o mês de muita desgraça. Oi, Marcelo. Muita desgraça na política brasileira, envolvendo. Oi, Petri. Envolvendo muito a morte do suicídio do Getúlio, etc. Né? Jesus, sempre com a gente, Maria Virgínia, Cris, Arlete. Bom, obviamente que eu não tenho como deixar de comentar o Fumacê. Nós temos mais gente, João Bosco, Bruno, Glória, Ademir, Carlos. Gente, tá ficando legal o negócio aqui, né? Vocês estão percebendo que cada vez aumenta mais? Pessoal super pontual. Mário, tá bem bacana mesmo. Mas vamos lá então, gente. Osíris. Oi, Rosana. O Ademir, já me puxando a orelha. Que a nossa aula de educação popular da turma 2, né, que começou essa semana, a gente oferece 2 horários, né? E esse é o segundo horário, vai ser das 9 às 11. Então, hoje eu vou até meio-dia trabalhando separado. Oi, Solange, tudo bom? Pardinho. Então, vamos lá. Hoje, o que eu vou falar? Eu vou falar sobre o Fumacê, que tentou matar os mosquitos do Palácio do Planalto, como vocês estão vendo na foto. Amplia só um pouquinho, por favor, Osíris. Aí. Nós vamos falar sobre como é que está o Congresso, 2 para lá, 2 para cá, muito conhecido como Congresso Bolero, e a CPI e, de certa maneira, o STF fechando o cerco sobre o Bolsonaro. Oi, Gilmar. Então, vamos lá. Primeiro slide. Aí vocês estão vendo o Correio Brasiliense de hoje. Não, de hoje não foi de hoje. Foi do dia lá fatídico. Oi, Sérgio. Oi, Adriano. Oi, Adalto. Mostrando que houve um constrangimento geral. Vocês sabem, Bolsonaro não é lá um cara que a gente possa dizer para os nossos filhos, netos, ó, se espelha nesse cara, porque ele é muito inteligente, estrategista. A gente dificilmente vai falar isso, oi, Joelma, para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Mas mesmo assim, a gente espera que ele, né, demonstre que não foi só sorte dele ter ganho, né, a eleição em 2018, né? Mas ele não ajuda a gente. A gente faz de tudo, fala, não, mas ele não ajuda. Então, assim, o que ele resolveu? No dia da votação do voto impresso, ele tentou bater bumbo e fazer lá os tanquinhos fumacê passar na frente dele. Então, estava lá com ele os comandantes das 3 forças armadas, estava o general Augusto Heleno do Gabinete de Segurança Institucional e o ministro da Defesa. Isso aí já mostra que ele queria dar uma demonstração de unidade militar e tal. Aí vem os tanquinhos fumacê. E segundo nota do G1, o Quest Pesquisa estudou naquele dia 2,3 milhões de postagens nas redes sociais e concluiu que 93% das postagens eram chacota contra o desfile. Bom dia, Robenilton. Então, bom dia, Márcio. Acho que não falei, né? Álbano. O que é que nós temos, então? Nós temos um desastre, porque agora as Forças Armadas estão na lona, com a história do Ministério da Saúde invadido por militares da reserva, com a história da bravata do ministro da Defesa, o general Braga Neto, e agora com o Fumacê, assim, acabou, gente. Virou mesmo uma página dessa história da militarização, que eles são fortes, que eles governam, que eles isso, que aquilo. Porque é o seguinte, agora é o seguinte, quer dar golpe, dá logo, pô. Sai da moita.
Vamos lá, ué, vocês são tão, gente, tão preparada, manda bala depois do fumacê, gente. Acabou, ninguém leva mais a sério. Só para vocês terem uma ideia, o Bolsonaro convidou o presidente do STF, o presidente da Câmara, do Senado, nenhum foi, e nem o vice-presidente Hamilton Mourão, que a assessoria disse que não é muito do feitio dele esse tipo de demonstração de força. Dá uma olhada, oi Wilson, oi Luciano, oi João Batista. Então, assim, dá uma olhada, olha a vergonha. Então, eu gostaria de começar analisando. Vamos para o próximo slide. O que significa isso? Por favor. Primeiro, o Bolsonaro, por ansiedade, destruiu talvez o trunfo que ainda ele tinha, mais importante nesse período de crise econômica, social, inflação em alta, que era a ameaça do golpe militar, o alto golpe. Acabou, gente. Absolutamente desmoralizado. Eu vou falar até para vocês, se tiver mesmo um golpe e ele sair na rua, o pessoal vai rir pra caramba. Vai rir pra caramba na rua. Os carinha aí, espingardinha de chumbo e tal. Eles vão ter muito trabalho, porque ninguém mais acredita neles, entende? O Braga Neto tá totalmente destruído nas Forças Armadas, assim. É aquele, sabe, aquele tiozão bravo que a gente chega e ele dá um chutinho na orelha, né? Dá tapa com a mão aberta no rosto dos... Ninguém da família gosta dele, entende? Ninguém. Bom, primeira coisa é isso. Ele queimou talvez o cartucho que ele tinha mais importante, oi Samara, nessa história, por ansiedade. Logo em seguida, ele é derrotado na Câmara de Deputados, que ele precisava de 2/3, ficou muito longe dos 2/3 de votos deputados, embora o Arthur Lira tenha suado a camisa para passar e conseguiu 229 deputados, né? Agora, o efeito, oi Luiz Henrique, oi Amanda, o efeito direto mais pesado é que o PSDB ficou absolutamente nu, além do PSB, né? Os dois partidos que tentam, né, ter uma certa aura, né, de algo assim, não extremado, mas assim, a votação dos deputados, que agora estão sendo ameaçados pela direção dos dois partidos de serem punidos, né? Votaram voto impresso. O Aécio Neves, o eterno segundo lugar, foi embora. Foi embora. Diz que ele estava testando outras pistas de voo doméstico que tem no interior de Minas. Não sei se é verdade, mas falaram que ele estava lá tirando brevet, não sei, alguma coisa desse tipo. Não foi. Não foi. Então, o que eu vou sugerir, seria para subir um pouquinho, não voltar, mas subir mesmo. O que é que eu sugiro é isso. O que é que eu sugiro como uma interpretação inicial? Oi, Pardinho. Eu sei, Pardinho, o PDT também votou dos dois lados, mas o PSB foi muito surpreendente. A quantidade de votos. Até então, na pauta bolsonarista, o PDT votava com mais deputados sempre, que o PSB dessa vez inverteu. Por isso que eu estou falando tanto, né? Oi, Paulo. Bom, então, o que é que eu gostaria de dizer? Acho que agora, sem eira nem beira, o Bolsonaro vai embicar o aviãozinho dele, teco-teco, para o estilo Trump. Eu tenho a impressão que agora, o que resta para ele? Ele segurar os fanáticos e ficar jogando milho para eles todo dia. Vocês viram que a morte do Tarcísio Meira foi usada para dizer, tá vendo? A vacina não salva. É bom a gente lembrar uma analogia de uma médica que eu não consigo lembrar o nome, se vocês lembrarem. É uma analogia fantástica. Ela fala assim, ó, deixa eu explicar o que é vacina. Vacina é o seguinte, a vacina é um goleiro embaixo das balizas ali do gol. E o vírus é uma bola de futebol na marca do pênalti. Nem na marca do pênalti, lá atrás, na intermediária. Se você chuta uma bola, né, uma pessoa, né,
não vacinada. Se você chuta uma bola, o goleiro tem chance de pegar com mais facilidade. Você chuta 2, ele ainda pega. Agora, se você chuta 30, 70, 75 bolas ao mesmo tempo, a chance de alguma entrar é grande. Por que eu usei esse número? Porque nós temos hoje 25% da população vacinada com 2 doses. Então, são 75 bolas, 75% da população brasileira que são jogadas ainda no gol. A gente, segundo todos os cálculos técnicos, entre 65% e 75% da população adulta vacinada com as 2 doses, aí sim a gente chega naquela situação em que o goleiro vai receber poucas bolas e ele tem realmente muita chance de se safar. Tem que falar isso, Evelina, tem que falar isso aí para os menininhos que não estudam, que não entendem nada, e ainda fica fazendo uso de uma pessoa que acabou de morrer, tão querido, um ator assim, que esteve na vida da gente de quase, eu imagino que a maioria da população brasileira por tanto tempo, né? Um casal, inclusive, a Glória está saindo desse sufoco sem o marido, né? Então, assim, como é que as pessoas podem ser tão cruéis só para tentar defender o seu fanatismo? É em cima disso que o Bolsonaro vai trabalhar daqui por diante. Podem escrever, mesmo porque ele está cada vez mais enredado no poderio, oi Lucas, do centrão. E essa forma maluca dele tentar, com uma retórica fanática, lidar com a base social fanática dele, em torno de 20 milhões de brasileiros, que não é pouco, o desgarra desse comando do Centrão sobre os seus atos, né? Ele tem aí um grau de autonomia que o Centrão não sabe nem como lidar com essa base, né? Então eu tenho a impressão que a partir de agora ele antecipa, como ele antecipou o Fumacê, ele vai antecipar, e foi derrotado, né, gente? O que é pior. Assim, ninguém do Congresso, nem de longe, ficou preocupado com o Fumacê. Então, o Bolsonaro, o que resta para ele é também antecipar as maluquices Trump, que vocês se lembram, ficaram muito mais agudas, inclusive depois da derrota, né? Então, nos preparemos, né? Lembrem-se que lá nos Estados Unidos, 4 morreram na brincadeira no Congresso. E, finalmente, eu destaco aí 2 perigos em curso. A primeira é que o Arthur Lira, aproveitando as maluquices do Bolsonaro, ele está tentando passar boiada. A vantagem é que se a Câmara é mais lirista, o Senado está bloqueando tudo até aqui, vai entender, né? Mas é o Senado que está sendo mais progressista e não deixa avançar a pauta. E, em segundo lugar, o Bolsonaro vai começar a construir a venezuelização do Brasil a partir de 2023. Como nós temos, sei que vocês não, mas vai que algum fanático lulista acaba assistindo aqui a gravação dessa minha live, é bom explicar o seguinte: venezuelização é um termo usado entre analistas políticos da América Latina, inclusive, não para falar sobre o governo Chaves ou Maduro, para sintetizar a situação de polarização de uma oposição ao chavismo que existe na Venezuela e que comanda os estados da Venezuela mais industrializados, mais ricos. Se não me engano, são 3 ou 4 estados, não é a maioria, que faz uma oposição irresponsável. Agora até parece que estão um pouco mais calmos, mas eles estavam fazendo manifestação toda semana e com briga de rua com os chavistas, tal. Você estava desestabilizando o país. Eu acho que essa é a aposta do bolsonarismo para 2023, com um Lula possivelmente presidente da República. É isso que eu queria dizer. Vamos para o próximo slide. O tal da boiada. Vocês estão vendo aí que nós destacamos pelo menos 4
votações, né, que nós tivemos essa semana. Nós tivemos a votação maluca de destruição de qualquer tipo de segurança no trabalho, jogando qualquer trabalho dos jovens, né, aprendiz, o que for, numa situação de semi-escravidão, né, e passou, né, foi aprovado pela Câmara dos Deputados, espero que fique por aí. Segundo, embora o voto impresso, um pouco para baixo, Gustavo, um pouco, oi, Vitor, se você puder descer um pouquinho, Osíris, embora o voto, aí, ó, embora tenha sido rejeitado o voto impresso, e o distritão, que seria a festa do clientelismo, né, passou a volta das coligações na Câmara. Então, vocês percebem que o Ayrton Lira, ele está trabalhando sempre na margem, né? Ou seja, ele está tendo um cuidado, que é muito importante a gente perceber, para que ele não se exponha publicamente. Ninguém pode dizer, portanto, que o voto impresso passou, ele como presidente. Mas, ao mesmo tempo, para o Bolsonaro, ele pagou a fatura. Teve mais deputado votando, que eram 2/3 que eles precisavam, mas teve mais deputado votando a favor do voto impresso, 229, que contra 218. Então, vocês veem qual é o cálculo? Não passa o distritão, porque afinal o distritão estava sendo muito atacado por juristas e pela grande imprensa, mas passa a coligação, que ninguém estava falando, né? Então, assim, vocês veem qual é o problema da coligação? É que volta de novo aqueles partidecos que entram na coligação e sobrevivem, mesmo não tendo voto, porque ele está no quociente eleitoral, né? Então ele entra na massa de votos, numa coligação, num partido que puxa voto, né? É isso, a gente vai voltar a ter desrespeito à intenção do eleitor, né? Oi, Conceição. Nunca é tarde para entrar aqui. Oi, Márcia. Bom, vamos então para o próximo passo. Para onde vai a Câmara dos Deputados, então? A gente já viu que a partir de agora não é o Paulo Guedes nem o Bolsonaro que tocam na festa do Titanic. Quem toca é a Câmara de Deputados, também não é o Senado, então não dá para falar que é o Congresso. Vocês estão percebendo que está enxugando e está cada vez ficando mais curto o espaço e o bloco de direita no Brasil, né? De poder da direita, pelo menos da extrema-direita, né? Mas também da direita. Então, é a Câmara dos Deputados que é o foco das políticas de direita ultraconservadoras, de quebra do parco Estado de bem-estar social que nós tínhamos no Brasil. Primeiro, o Arthur Lira está pagando a fatura para o Bolsonaro e para a Fiesp. A identidade dele é a Fiesp, mas o Bolsonaro, obviamente, abriu espaço para o partido do Arthur Lira, o Partido Progressista, governar no lugar dele. Obviamente que o troco o Bolsonaro cobra, senão ele demite. E ele está pagando a fatura, é isso que eu estou querendo dizer. Segundo lugar, todas as ações no campo político não pode entrar em impeachment porque ele está pagando a fatura. Mas o Arthur Lira está fazendo toda uma manobra para passar, digamos assim, pelo ralo, sem a gente perceber, porque acho que é água suja, toda proposta que fortaleça o clientelismo, o baixo clero e o centrão. Que é o caso aí do... Não passa distritão, mas passa as coligações proporcionais. Um pouquinho mais para baixo, Osíris, por favor. A pauta ultraliberal na economia deve avançar? Por que ela avança? Então, de novo, não tem nada a ver com Paulo Guedes. Isso aqui é Fiesp. Se vocês quiserem, na hora do debate, eu dou uma corridinha para pegar um livro para vocês. Aliás, o pessoal nas redes sociais está tirando sarro para mim. Tá mais fácil o impeachment do que eu achar o livro quando ele procura.
Mas é verdade, é que você sabe, eu estou escrevendo um livro e eu estou marcando o livro em outro local aqui de casa, tal, que é mais tranquilo, né? Mas eu vou mostrar depois um livro. Acho que eu já mostrei para vocês aqui. Osíris, me ajuda aí. Eu cheguei a. Nós já mostramos um livro sobre a nova direita, já, né? Eu vou botar aqui para você, se você puder, aí eu não preciso nem correr atrás. Vou colocar aqui no WhatsApp para você, para mostrar para o pessoal. Eu tenho certeza que eu já mostrei. Tá aí no WhatsApp, Osíris. Depois você coloca, mas é o seguinte, esse livro, o livro tem umas 400 páginas por aí, é uma tese de doutorado do Flávio Henrique Calheiros Casimiro, em que ele tenta atualizar, eu não sei se vocês se lembram, que vocês não são assim, tão velho como eu, mas do livro famoso do André Dreyfus, que ele mostra como é que o empresariado foi se organizando num projeto de direita no Brasil, durante o regime militar, um pouco antes e depois, né? Oi, Cíntia. Oi, Zé Rodrigues. E esse livro atualiza, quer dizer, ele vem até os anos 2000. Mas é interessante que ele vai mostrando como que desde os anos 80, em função primeiro da Constituinte, nós vamos tendo um monte de organização empresarial que nos anos 90 cresce porque eles atuam a partir daí na área das políticas sociais. Acho que o Osíris vai colocar a capa do livro. Acho que é isso. E depois em projetos de Estado. Eles não falam mais do mercado, eles falam do Estado, da reforma do Estado. Então, são a LIDE, criado pelo João Dória, o SEDES, Instituto Atlântico, Millennium. Olha, são muitas organizações. Instituto Liberal. O que a gente também não discute é que o Rio Grande do Sul passa a liderar esse debate nacional. Então, o que nós estamos vendo agora na Câmara dos Deputados é fruto de um movimento de pelo menos 30 anos, né? Que a gente fala, mas não percebe onde que é o foco de articulação, né? Ele cita o Paulo Rabelo, sim. Aí está o livro, tá vendo? A capinha do livro ali, ó. A Nova Direita, do Flávio Henrique Calheiros Casimiro. É da Expressão Popular. Aí o Luiz Henrique falando aqui do Paulo Rabelo, né? Que é o cara que agora está fazendo o programa do Ciro Gomes. É o cara que criou a nova direita no Brasil e que está orientando a Câmara de Deputados, entenderam? E a liderança é o Paulo Rabelo de Castro. Bom, vamos só terminar aqui isso aqui, então. Eu acho que, do ponto de vista clientelista, como é o caso da nova Bolsa Família, né? O Bolsonaro vai extinguir todos os programas, inclusive ajuda emergencial, para dar uma inflada no Bolsa Família, aumentar o valor, para inclusive ter um impacto sobre os mais pobres no Brasil, para ver se quebra a liderança absoluta do Lula junto a esse segmento de classe, né? Eu acho que essas pautas interessam e muito ao Centrão. Então, essa pauta mais populista, assistencialista, elas devem avançar nos próximos meses, né, na Câmara, né? Essa a minha leitura. É essa a minha leitura, né? Algumas bolas vão entrar no gol. Outras, o Arthur Lira, para se preservar e preservar o Centrão, ele vai barrar, né? Ou seja, a gente está sob o signo do clientelismo do baixo clero, gente. É só pensar, quem manda na Câmara é o baixo clero. Mas não dá para ter uma visão fatalista. Por quê? Porque o Senado está segurando a pauta. Olha que interessante que é o Brasil, né? Tem gente que acha que aqui só tem carnaval e samba, e quando a gente vê a política, a gente vê que esse pessoal tem razão mesmo, aqui só tem carnaval e samba. Vamos lá, então, para o próximo slide? Mas a CPI e o STF fecham um cerco. Aqui tem algumas noticinhas sobre isso. O Ricardo Barros, o ministro que não consegue se explicar, o homem que veio do frio, teve ontem na CPI
como ele é muito arrogante, ele tentou peitar o Omar Aziz, grande líder maoísta do Brasil. Ele simplesmente deu uma peitada no Ricardo Barros, suspendeu a sessão e disse que agora ele não é mais convidado, ele vai ser chamado como convocado. Ou seja, tipo assim, não adianta vir com gravata roxa que eu vou apertar teu nó. E foi isso que ele fez. É muito engraçado, né? Esse joguinho, porque às vezes tem gente que leu, sei lá, uma nota de rodapé de algum lugar do 18 Brumário, sei lá, né? Assim, o cara não tem muita consistência teórica, se diz marxista, mas assim, é aquela coisa livresca, assim, e aí acha que existe um bloco de classe da classe dominante completamente unificado. Isso é uma leitura completamente lendária, que não tem base, né? Nem no Marx. Eu citei o 18 Brumário de propósito, porque no 18 Brumário o Marx ele cita mais de 20 classes sociais ou frações de classe, e que não tem o mesmo interesse. Ele vai mostrando que não... E aí nós vimos ontem. Coitado desse advogado, né, bicho? Aliás, eu não sei não. Ontem teve lua cheia. Dá uma olhada, esse cara aí tá com cara de lobisomem. Bom, mas vamos lá. O nosso Ricardo Barros tentou dar uma de macho, ele estava indo bem, mas essa questão de você ter uma inquisição que demora muito tempo vai quebrando as suas carapaças emocionais, né? Você vai cedendo no autocontrole, e aí ele exagerou e o Omar Aziz deu o tranco, e ainda ele humilhou, ele pegou e ameaçou, falou, olha, o relator Renan Calheiros tinha muito mais questões para fazer para o senhor, que nós vamos fazer quando o senhor voltar aqui como convocado. E há muita coisa a ser dito que ainda não foi dito. Há muita história que nós vamos contar aqui e deixar esclarecido com o senhor. Isso aqui não é nem o começo. Então, assim, o Ricardo Barros, e ele começou falando, vocês destruíram minha reputação, essa CPI pelo visto, vai piorar, viu? O que sobrou de reputação, pelo menos na fala do Omar Aziz, vai acabar. Olha só, no mesmo momento aparece que o Bolsonaro vai ser investigado no STF por divulgar dados sigilosos. Vocês estão vendo como está compondo no campo institucional, sem arroubos, um cerco? Vamos ver do lado, Osíris, as outras. Olha aqui, CPI decide propor indiciamento de Bolsonaro por charlatanismo. Eu não sei se vocês sabem, o relatório final já está sendo redigido da CPI. E aí já soltaram isso. Na verdade, é o Harry Potter que soltou, né? E finalmente a CPI da Covid já soltou, né? Quem disse isso foi Humberto Costa, que pelo visto acordou da letargia dele, né? Aquela história do urso, né? No frio, como nós estamos passando, o cara hiberna, né? Mas parece que assim, a onda de frio está voltando agora para São Paulo e para o Sul, mas ainda estamos num calorzinho, né? Aí Humberto Costa acordou e soltou essa aí, no programa Revista Brasil TVT, que é ligado ao movimento sindical, né? E ele falou que eles vão denunciar na ONU os crimes de Bolsonaro. Eu não sei se vocês estão percebendo, CPI e STF estão mordidos. E aí, sabe aquele olhar de lince, assim? Olha para a presa e fala, filhinho, pode correr que não tem jeito. Então, eu acho que nós estamos nessa situação. Tem mais slide, Osíris? Agora eu já esqueci. Tem mais? Não tem mais. Acabei. Olha, na marca, 8h29. Vamos lá para as conversas entre nós, entre os culpados e comadre. Vamos lá. Vitor, uma pergunta. Pode fazer mais de uma, que a gente não cobra. Por que o Senado é contra a proposta da Câmara referente à mini-reforma política relacionada às coligações? Possivelmente porque o presidente do Senado é pré-candidato pela terceira via à presidência da República. E ele quer se diferenciar do projeto do Arthur Lira
e do Centrão liderado por ele, né? Então deve ter um jogo de bastidor aí, de interesse. Não é que o nosso amigo Pachecão ele seja de esquerda, mas ele deve ter outra carta na manga para o bloco dele que o diferencia do Arthur Lira, porque pensa um pouco, se o Arthur Lira passa, a vitória é do Arthur Lira, não é do Senado nem do Pachecão. Eu acho que o Senado está também mordido com a Câmara, que realmente é protagonista hoje da política nacional, da República, né? Do governo. Então. Eu acho que tem uma disputa por 2022. Gilmar, ministro Alexandre Moraes acaba de mandar prender o Roberto Jefferson. Oh, beleza! Agora é que ele vai mesmo ficar magrinho, né? Agora. Mas, ó, eu vou pedir para pelo menos deixar ele ver, ter mais tempo de sol, coitado. Ele tá com uma cor cinzenta, vocês perceberam? Né? Dá uma chance. Eugênio, bom dia, Rudá e todos. Vale de Jequitinhonha é presente. Oh, essa região maravilhosa. Maravilhosa na comida, na bebida, se bem que o pessoal do norte de Minas vai falar, cachaça é aqui, não vem não. É uma região, uma cultura genial. Adalto, o PSDB aparentemente está rachado. Tá mesmo, né? Você se lembra, o Bruno Covas era da ala esquerda, do socialista do PSDB. Né? Mas você viu que quando ele assume um cargo, ele tem que fazer uma composição de tal maneira que ele é obrigado a mudar. Você lembra que o Serra foi a mesma coisa? Quando o Serra fala da questão de aborto durante a campanha, veio à tona que a mulher dele tinha feito aborto. Ou seja, você entendeu o que eu estou querendo dizer? Como que o PSDB ele está numa situação difícil porque a composição interna, por causa do Aécio Neves, foi mais para a extrema-direita. Né? Então, você tem uma extrema-direita no PSDB, uma direita, e o pessoal de centro-esquerda está acantonado. Eu posso citar um que eu sei, que é o Zé Gregori, que era amigo do Plínio de Arruda Sampaio, e como eu fui coordenador do bloco político do Plínio, eu posso te dizer, eu sentava com o Plínio, o Zé Gregori, o cara é absolutamente sério, né? Ele não é de esquerda, mas tem que ser de esquerda, né? É um cara absolutamente sério, muito razoável, que empenha a palavra, sempre teve nas pautas progressistas, tá? Ele está numa situação, não é só uma questão de o bloco dele, isso que eu quero dizer, é uma situação delicadíssima, como o bloco do Bruno, né? Bom, mas vamos lá. Mas nós temos gente, vocês lembram, até o ex-PSDBista, agora parece que ele não está mais, né? Que virou bolsonarista, o Chico Graziano, o primo do Zé Graziano, que estava na FAO, do Fome Zero. Vocês entenderam? O Bolsonaro realmente deu uma desmontada, né? E as 4 vitórias consecutivas. Vamos voltar, eu não li, Osíris, do Luiz Henrique. O PSDB é um estudo de caso interessante, um partido que nasceu como social-democrata e agregou com os tempos os governos do PT integrantes da extrema-direita. Lamentável. É o que eu comentei agora, Luiz Henrique. Vamos lá. Luiz Henrique tá parecendo o Zorro, hein? Olha só, aquele cabelo assim amarrado aqui, ó. Parece o Zorro, um dos filmes que eu... A Máscara. Olha lá, hein? Vamos lá. João Batista, Exército emitiu nota na véspera do desfile dizendo que não haveria nenhum blindado deles, apenas os da Marinha. A tanqueciata expôs a falta de apoio do Exército. Eu venho falando, mas os lulistas fanáticos falam, não, o Exército vai brigar, tá junto, vai brigar. Vai. E aí essas notícias, né? A gente tem que ter um pouco de sangue frio quando a gente analisa política. Vamos lá. Adriano, com essa postura de parte do PSB, se nota divisão de poderes no partido com a mesma condição observada no PSDB, menor, mas sim, que é permanente, né? Você se lembra que o bloco pelo menos até então, até a eleição municipal, de Pernambuco era mais à esquerda, tinha uma certa diferença com o lulismo, mas era mais à esquerda, e o bloco do PSB de Minas Gerais e São Paulo era mais à direita, né? Inclusive com o Márcio França na liderança, né? Era tucano. Né? Acontece que com a eleição do jovem João
como prefeito de Recife, ele deu uma guinada para a direita, né? E, inclusive, talvez orientado pela Tabata Amaral, né, que é considerada a primeira-dama de Recife, né? Então, assim, eu só cito a Tabata porque a gente sempre pega e fala quando é uma liderança política feminina, inclusive porque é o marido. Então, aqui eu quero falar da influência da companheira dele, né? Que nós sabemos quem é a Tabata, né? É a pessoa que agora vem defendendo pautas estranhíssimas, né? Estranhíssimas, né? Falando da Previdência de uma maneira completamente maluca, né? Aquela pauta antiga dos anos 80 dos empresários, né? A Tabata não engana mais ninguém, né? Não dá mais. João Bosco, acho que foi Pasternak durante a CPI que usou essa analogia. Ai! Ah, sim, a médica da bola. Ah, ela. Poxa, conhecida. Como é que eu não guardo o nome, gente? Puta. Luiz Henrique, essa análise sua da segurança do eleitorado de extrema-direita pós-eleição também corrobora com as análises do Alberto Carlos Almeida. Mudar. Bacana, a gente quase não tem convergência, eu e o Alberto Carlos, mas é bom saber que a gente tem. Isso faz com que a gente continue tendo crença na humanidade, né? Bom, Wilson, Rudá, as forças democráticas precisam se unir, elas já estão unidas. Wilson, já está unido. Eu não sei se você está falando de unido, significa todo mundo apoiar o Lula, que isso não vai acontecer. Vai acontecer no segundo turno, faz parte da democracia. Mas no resto está unida. A não ser que você fale que o Ciro Gomes é um cara mais à esquerda, democrático. Eu acho que o Ciro Gomes é o Bolsonaro de centro. Né? E mobilizar mais. Opa, não consegui ler. E mobilizar mais empresários de Natura, Ultra Ipiranga e Fiesp propõem mobilização contra a volta de Lula. Eles podem propor. Esses caras colocam a gente na rua, na atual conjuntura. Quero ver. Eu dou 6. 6. Vamos ver se eles trucam 9. Quero ver, Wilson. Quero ver. Não tem que ficar preocupado com esses manezinhos aí, não. Imagina. A Fiesp é hoje dirigida por um amigo do Lula. Do Lula. O filho do ex-vice-presidente do Lula. Calma, Wilson. Muita água rola por baixo da ponte. Vamos lá. Gustavo, o Rudá já comentou sobre o potencial das investidas do TSE e STF. Será que eles acordaram mesmo ou não há potência alguma nelas? Não, eles acordaram, mas eles andam como cágado, né? Então, também vamos ter um pouco de cuidado. Mas eu estou chamando de cerco que está se apertando do STF e da CPI. Né? Um cerco, assim, está a uns 2 quilômetros de distância, mas eles já dão um passo a cada dia. Está fechando. Vamos lá. Ademir, PCdoB votou a favor por ser favorável à coligação. Segundo eles, questão de sobrevivência. Eles têm razão. Se eles se coligam com o PT, dá para colocar um vereador, um deputado. Né? É isso. Luiz Henrique, esse livro cita o Paulo... Ah, já apareceu aqui. Que você mesmo passou, o Paulo Rabelo de Castro. Coletivo... Bancada do Livro. Oi, gente. Bom dia, Rudá. Parabéns pelo programa. O canal Coletivo Bancada do Livro estará reproduzindo esse programa amanhã às 16 horas. Então, quem sentir saudade de mim que está aqui, é só entrar no canal Coletivo Bancada do Livro e estará de novo comigo. Vamos lá. Vitor, uma pergunta. Por que o Senado é contra a proposta da Câmara? Eu já respondi isso, né? Ademir, Bolsonaro corta verba de prefeituras e cria voucher direto para creche privada. Essa é a proposta da Fiesp e das empresas, fundações, que eles um dia tentaram chamar de terceiro setor, não pegou, né? Mas é esse pessoal de fundação bancária e coisa do Lehman também, né? Esse pessoalzinho aí, todos pela educação, acho que não entra nessa. Essa coisa de você ter o cheque, né? Que é a proposta do Paulo Rabelo de Castro. Viu? Cheque, assistência social, cheque, isso aí é neoliberal, né? Cheque, não estou xingando, não, é neoliberal mesmo, é pauta deles, né? Cheque escola, né? Cheque educação, Paulo Rabelo chamava, né? Esse negócio do voucher, né? Voucher é para ficar mais sofisticado, né? Ninguém entendeu o que é e passar, né? A boiada, né? Mas é chequinho. Dinheiro público de pobre, dando para pobre. Ele, olha que coisa mais maquiavélica, para ele passar
para uma empresa, né? Para creche, escola particular, pacote EAD, né? Esse país é isso, é a cultura escravagista, né? Essa cultura escravagista do empresariado brasileiro. Vamos lá. Luiz Henrique. O 18 Brumário cita vários conflitos e interesses entre as classes dominantes. Muito interessante. Interessantíssimo. Eu acho o livro mais agradável para ler do Marx. Sinceramente, eu acho mais agradável. Parece um romance policial. Petri, agora o Bozo vai entrar no momento em que vai entrar em crise agressiva mesmo, surtando. Realmente é o modo Trump. Que bom, Petri, continuamos sintonizados. Petri vai dar um curso esse ano ou nas férias de dezembro sobre o modo, a psicologia de massas do bolsonarismo, viu, gente? Ele quer que eu esteja junto com ele, não sei para quê, acho que é para ficar carregando a pasta de anotação dele, não tem ideia. Petri, na segunda, deu um show, e já está certo, ele vai dar o curso que vocês pediram, e ele vai estar no DCM, não nesse domingo, que vai estar a Bia e a médica Júlia Rocha comigo, mas ele vai estar no outro domingo, só eu e ele lá, para ele falar de novo sobre essa história da psicologia de massa do bolsonarismo. Mas vamos lá, seguindo. Jesus, notícia, silêncio de Augusto Aras sobre ataque de Bolsonaro às eleições irrita a cúpula da PGR, mas eles já estão irritados, né? Porque o Aras não precisa nem de indicação da base dele, da corporação dele, porque o Bolsonaro não leva a sério e sempre põe o Aras lá. Então, assim, essa briga lá interna já não vem de agora. Evelina, carne de sol e cachaça no norte. Aliás, o que é engraçado no Nordeste, esse negócio de carne de sol, João, que é o churrasco. Se você vai para Paraíba, eles dizem que lá é o lugar do melhor churrasco. Você vai para outros estados ali, eu não me lembro que outro estado que fica brigando, não sei se é o Ceará, fica brigando, a melhor carne de sol é aqui. O único lugar assim que não tem essa briga é o Maranhão, porque eles fazem aquele arroz de capote, né? Que é galinha da Angola, aí assim, é um prato que não fica brigando, né? Mas é muito engraçado no Nordeste esse negócio de carne de sol. Cachaça engraçado, não tem tanta briga, mas cajuína também, né? Ceará com Piauí, cajuína é daqui, não vem não. Eu acho a maior graça. Pardinho, o auxílio emergencial fez a popularidade do Bolsonaro subir. Qual a avaliação do impacto do que pode causar nova investida em programa social? Vamos ver, porque Pardinho, para aumentar o Bolsa Família, que é muito positivo para ele, da base popular, por outro lado, ele vai acabar com vários programas, né? Então, assim, eu não sei se num primeiro momento vai ser felicidade total, né? E se num segundo momento o cara percebe que o bolso ficou do mesmo tamanho. Vamos ver, vamos ver. A tendência é melhorar, sem dúvida nenhuma, essa situação de queda vertiginosa da popularidade dele. Mas pode ser que depois o cara, quando ele for comprar o pãozinho e a inflação em alta, feijão, arroz, carne, né, ele perceba que o bolso está pequeno do mesmo jeito, né? Vamos ver, Pardinho, a situação é diferente da anterior. Gostou, né, Zorro? Né? Mas dá uma olhada na foto aí. Vamos lá. Evandro, bom dia, Rudá. O que você avalia em relação às Forças Armadas do governo Bolsonaro? Estão abandonando o barco? Olha, abandonar, esse que é o problema. Abandonar não dá, porque eles foram muito longe. Então, assim, não dá. Mas eles também já não... A insatisfação é muito grande, eu posso te garantir, Evandro. A insatisfação do alto comando é enorme, em relação, inclusive, ao Braga Neto, que acha que estão levando as Forças Armadas para uma aventura. Vamos lá. Osíris? Osíris, será que caiu? Bom, eu vou ver onde ele parou. Vou ver onde ele parou aqui. Tá aqui, ó. Jaqueline, bom dia, Rudá. Em Betim, a educação está em greve sanitária pela vida. Ah, voltou. Mande seu alô aos profissionais da educação. Olha, eu não estou só dando alô. Eu estou acionando, inclusive, o mandato da deputada Bia Cerqueira, para ela defender alguns dirigentes, professores que estão sendo exonerados por causa dessa greve.
Hoje mesmo já entrei em contato, a Bia vai estar comigo, como eu falei, no domingo, lá no DCM, do meio-dia a 1h30. Na verdade, ela vai sair um pouquinho antes, porque ela tem um compromisso com a mãe, mas do meio-dia a 1h da tarde, a Bia vai estar comigo, junto com a médica fantástica Júlia Rocha. E eu vou falar ao vivo com ela sobre isso. Pode ficar tranquilo, Jaqueline. Vamos lá. Vamos continuar. João Bosco, Rudá, a declaração de Santander sobre o Lula propondo um novo golpe? Não. Santander, gente? O que é Santander? Nhaca. Quem é que tem conta no Santander? Deixa falar, gente. Isso é mais uma casquinha de banana. Não tem jeito, não tem jeito. Eles perderam o bonde, pô. Não é por aí que eles vão recuperar algum tipo de influência no pensamento e intenção da base popular brasileira. Isso aí pode esquecer. É só a gente que leu essas declarações, ninguém mais. Vamos lá. Luiz Henrique, proposta do Paulo Rabelo de Castro. O pessoal do Ciro Gomes vai questionar essa política liberal? Alguém questiona o Ciro Gomes no PDT? Alguém? Você percebeu já alguém? Ih, gente, deve rolar coisa pra caramba lá dentro. Nem sei o que, mas deve rolar. Vamos lá. Cláudio, grande advogado. Rudá, gastaremos 2 décadas para reverter o estrago que está sendo feito. Em algumas áreas nem tanto, viu, Cláudio? Não vou dizer que em 2 dias, mas você lembra o que o Lula pegou em 2003? É lógico, a economia em alta, principalmente a China investindo, tal, mas ela não começou investindo logo de cara. Ela investiu a partir de 2006, 2007. Aí nós tivemos aquela crise do subprime nos Estados Unidos, nós tivemos uma queda do PIB em 2009, depois 2010 ele não sai com 85, 86% de aprovação, o Lula, né? À toa, né? Mas deu para ele reverter. Então, assim, eu não acho que seja assim algo tão... Em a ditadura que fez com a gente retomou, né? Fizemos uma nova Constituição. Né? Então, assim, eu não acho que vai ser tanto tempo, mas vai dar trabalho. Mas é para isso que a gente está aqui, né? É igual a gente que é consultor, né? Eu sou, né? Nós do Instituto Cultivo. A gente fala, mas, pô, por que o governo tal já não fez isso? Ainda bem, né? Porque aí contrata a gente, né? Porque se já soubesse, a gente não tinha o que fazer, né? A esquerda é a mesma coisa. Né? Assim, a gente está aqui para corrigir o país mesmo, né? Limpar as cacas da direita, da extrema-direita. Vamos lá. Coletivo Bancário do Livro. Qual a sua opinião sobre a declaração do Asno Milton Ribeiro? Universidade deveria, na verdade, ser para poucos, nesse sentido, ser útil à sociedade. Claro que a visão dele é de extrema-direita. Mas eu quero dizer para vocês que esse debate a gente precisa fazer. Vou explicar para vocês. Na Alemanha, no sul da Alemanha, 70% dos jovens não vão para a universidade, por decisão própria, que é diferente do que o ministro está falando. O ministro da Educação, que ninguém sabe, né? Você fala Milton, você fala, deve ser aquele comentarista de futebol. Ninguém sabe quem é esse cara, né? Dizem que ele é muito afável, por sinal. Mas, de qualquer maneira, o que falam... inclusive, ele levou um tombo na história do Enem, né? 50% de abstenção de pessoas que não foram no Enem. E, assim, há um texto muito interessante mostrando como que ele ficou vendido nessa história, desesperado, né? Ou seja, ele também está sendo objeto da extrema-direita. O fato é que lá na Alemanha, os jovens eles decidiram 70% se encaminhar por um programa lá, uma estrutura educacional do sistema mesmo, chamada Escola Dual, que é meio profissionalizante e é meio ensino médio com algum tipo de formação global universitária, mas humanista. Né? O currículo é muito interessante, os estudantes recebem 600 marcos de bolsa, que é dada pelas empresas da região, das escolas em que estão instalado esse programa, Escola Dual. A coordenação pedagógica vem de sindicatos, indicados, né, por sindicatos de trabalhadores dos setores econômicos mais pujantes daquelas regiões, pelo setor empresarial e pelo governo. E eles discutem o currículo, a avaliação dos alunos, já com compromisso de contratação, quando eles se formam. Né? Então, você veja
que talvez isso que ele está falando, embora por aí ele seja completamente preconceituoso, é uma visão escravagista, que nós temos que parar com esse negócio que quem faz faculdade é mais inteligente e tem mais futuro. Não é verdade. Eu já falei aqui, vou falar de novo. No mundo, o índice de desemprego de quem é doutor, tem título de doutor, é de 2%. No Brasil, 25%. Um país que não tem indústria vai contratar gente de alta qualificação técnica? Não contrata. Contrata gente sem qualificação ou semi-qualificação para plantar banana. Você tem investimento, tem pesquisa, né? Para não ter doença, né? Inclusive tentando ver uma forma de amadurecimento acelerado para você não gastar com tecnologias atrasadas, né, mas que tem que colocar numa estufa e tudo mais, né? Mas quanto que é da produção da banana que é de técnicos de alta qualificação? Né? Quantos? Então, assim, nós temos que entender também que essa ideia de que tem que estar na universidade para ser cidadão é uma visão também preconceituosa. É também uma visão. Bom, mas vamos lá. Vitor, Petri tem Twitter? Ih, acho que não, né, Petri? Responde aí. Vamos lá. Petri, temos de nos preparar para enfrentar a fúria do Bozo. Exatamente. E não morder a isca do rapaz. Ele vai jogar 340 toneladas de casca de banana. Vamos lá? Márcio, qual o risco desse cerco acabar se convertendo na prática em uma cerca, estabelecendo fronteira e posições mais claras entre setores das instituições? Vai depender muito da loucura do Bolsonaro, Márcio. Se o Bolsonaro continuar peitando como ele peitou o ministro Barroso, não ficou só nele, mas nele foi vergonhoso, né? Xingar a mãe, ali assim, nossa, que baixo nível, assim, que imagem que ele passa, né? Se ele continuar, o cerco vai continuar fechando e aí sim há ruptura. Pode ter ruptura institucional, inclusive. Vamos lá. Ricardo, bom dia, Rudá. Achei que não conseguiria ver ao vivo a live. Não, o que é isso? Só pedir ajuda. Cheguei, está confirmada a manifestação de 7 de setembro? Parece que está confirmado, né? Eu vou conversar com... porque como na manifestação passada houve, inclusive no campo progressista, uma certa interpretação de que tinha menos gente e que ela estava perdendo poder, só essa interpretação no mundo das redes sociais diminuiu a expectativa, né? Esse que é o problema, né? Em relação às próximas manifestações, e ao diminuir a expectativa, as manifestações deixaram de ser protagonistas, continuar aquele caminho de emergir como um sujeito político coletivo. Então a gente está mais focado de novo no campo institucional, infelizmente, mas eu vou conversar com eles, eu te dou a resposta na segunda. Bruno Guinada, a direita de João Campos tem muita influência da mãe, que orienta ele por trás das cortinas. Daí, Bruno. Boa. Vamos lá. Sobre o Exército, uma análise que achei interessante. Lula vive dizendo que foi o que mais fez pelo Exército, mas Bolsonaro foi o que mais fez pelos militares. O problema é o seguinte, o Lula pode falar isso daí, que é um jeito dele jogar uma ponte, né? Mas é 18, viu? Vai ter, no dia 18 de agosto, vai ter ato em defesa do serviço público. Está dizendo aqui a Solange. Só para a gente lembrar. Bom, vamos voltar para as questões. Eu vou ficar mais 3 minutos aqui, gente. Que eu tenho aula do curso de Educação Popular. Quem quiser divulgar, fale com Osíris, coloque aqui no chat. Evelina, também acho que precisamos muito falar sobre o sentido da universidade para a juventude. Claro que o ministro bolsonarista tem visão autoritária da educação. Legal, Evelina. Vamos lá? João Bosco, essa formação alemã é parecida com o formato de Escola Técnica Federal até nos anos 90. Estudei uma aqui em Fortaleza antes de virar Instituto Federal. Mais ou menos, porque o Sindicato Trabalhador não mandava nas escolas. E na visão da escola dual, manda. Isso é uma mudança. Você sabe que 1/3 do currículo é só de humanas, né? História da Alemanha, religião, olha que coisa, não é protestantismo, é religião e sociologia. São as 3 disciplinas permanentes
desse programa deles, né? E aí vem as ciências aplicadas, técnicas e tudo mais, né? Vamos lá. Se vocês quiserem, eu escrevi sobre isso. Carlos Plácido, o Congresso é cheio de advogado, médico e engenheiro, muitíssimo mais que operário. E em Minas, pior. A Assembleia Legislativa de Minas é a que tem o maior número de deputados empresários do país, e sempre foi assim, desde o século passado. Aqui nesse livrinho aqui, ó, que eu publiquei aqui pela Letramento, tem alguns capítulos que eu trabalho principalmente, ó, esse primeiro capítulo, eu trabalho um pouco essa questão da escola dual, tá bom? Estamos chegando ao fim. José Rodrigues, Rudá, você acha mesmo que essas são atitudes de lulistas? Fanáticos, né? Tem lulista e lulista. Eu tô falando dos lulistas fanáticos, que tem uns montes no Twitter. Esse tipo de comportamento é mais a cara do pessoal do PSOL. De jeito nenhum. Zé Rodrigues, isso aí é preconceito teu. Dá uma olhada. Você tem um monte de gente do PSOL que é absolutamente equilibrada. Quem é meio desesperado é o pessoal do MES, da Luciana Genro, que não é a força majoritária que lidera, que é a força do Ivan Valente, que é um pouco a Irundina, o Boulos, que não tem uma corrente tão forte, a do Ivan né? Mas eles se aliam. Então você está tendo uma visão meio preconceituosa. É lulista fanático mesmo. É gente fanática que, inclusive, teve um grupo que eu saí porque não pode criticar o Lula. Sério, o pessoal fala, não, Lula não tem erro, Lula, quase Deus. É culto à personalidade que foi plantado por essa presidente desqualificada do PT, que é a Gleisi Hoffmann. Absolutamente desqualificada. E que os fanáticos não querem nem saber o que ela e o marido fizeram na comunicação quando eles estavam no Ministério da Comunicação. Nem pode falar o que é a Gleisi. E o pessoal fala, não, isso é machismo, ou seja, virou carteirinha, né? Ser mulher não tem erro político, né? Não pode falar. Então vamos lá. Mais uma só. Petri, não tenho Twitter, só Facebook e Instagram. Tem um canal de ciência em topologia psicanalítica no YouTube. Gente, infelizmente, Suzano Drummond tá falando dia 18. De novo. Que dia 18 é o que a Solange falou, e em seguida a Solange está dizendo que vai ter 7 de setembro, ato fora Bolsonaro. Logo ali embaixo, Osíris. Aí, ó. É bom ter sindicalista aqui, né? Dirigente para valer. Ajuda a gente na hora. Bom, gente, eu queria agradecer muito. Eu tenho agora a aula da segunda turma que a gente montou. Nós estamos montando do curso de Educação Popular, um sucesso cuja culpa vem do Vitor, que está aqui com a gente, que numa live aqui falou, faz um curso de Educação Popular. Eu falei, será? E aí esse sucesso aí. Olha lá, o Vitor, o dono do curso. Inclusive ele tá falando, vocês deram like? Deram like, gente? Aí no YouTube, mãozinha? Nós já abrimos a matrícula para o curso da terceira turma, que começa dia 13 de setembro. Se alguém quiser fazer ou falar para amigo, para mãe, para o filho, para sua entidade, manda aqui no chat o contato com o Osíris, que ele explica como fazer, ou na live de segunda, coloca no chat aqui para a gente responder no ato, tá bom? Um beijo para todos e todas, que a gente tenha um excelente final de semana, como o brasileiro merece, e tá merecendo, hein? Tchau! Domingo lá no DCM, hein?